Olá, pessoal! Para vocês que gostam de ver os conteúdos do nosso canal Voa Fla React, hoje vamos trazer um vídeo falando sobre a lenda, sobre o maior técnico da história do Flamengo, o maior e o melhor técnico, pelo menos na minha opinião, que é o Mister Jorge Jesus. Hoje nós vamos ver ex-jogadores falando sobre como era o convívio com ele, né? Como era o dia a dia, como era nos treinamentos táticos, as coisas engraçadas que aconteciam com o Mister, né? As explosões dele. Então, pessoal, é um conteúdo muito interessante para quem é fã do Flamengo, que gosta muito aí do Jorge Jesus, e até para quem não é, né, fã do Flamengo, mas gosta de um futebol bem jogado, né? E era o estilo dele de ir para cima do adversário, sufocar e jogar bonito e com o resultado, né, ganhando títulos. Esse vídeo é para você, tá? Então vamos aí logo pro vídeo, porque tem muitas histórias interessantes aí para a gente ver. Ele foi conversar comigo, falou comigo, falou, ó, eu gosto muito do teu futebol, só que, tipo assim, eu vou trabalhar você defensivamente, que você ofensivo é muito bom. Só que aqui na Europa, a gente trabalha mais o lateral defensivo. Sim. A prioridade não é atacar, é defender e depois servir os caras à frente. Eu falei, beleza. Aí comecei lá treinando. Mano, era muita diferença. Eu treinando assim... Porque eu nunca tive, assim, um padrão tático. Porque aqui no Brasil não usava muito. Aqui. Os caras deixavam só, ia pra cima, atacava. Ponta quase. E lá não, lá já tinha muito disso. E aí comecei a treinar, comecei a botar nos jogos, me orientava, treinava, isso aqui, falava comigo assim. Aí teve um dia no treinamento, né, que eu peguei a bola e dei pro Nico Gaetan. Peguei a bola, dei na frente assim pro Nico Gaetan correr. Aí Jorge Jesus parou o treino, pi. Aí eu falei, aí todo mundo ficou assim, Cortez, o que foi? Real Madrid, Barcelona, Benfica, é bola no pé. São Paulo, Botafogo, tu corre pro cara correr. Aqui não dá bola no pé. Eu falei assim, tá bom, mister, desculpa aí. Aí, beleza. Aí tô treinando com ele assim, de boa. Daqui a pouco eu falei assim, professor, tira uma dúvida pra mim. Ele foi, parou, voltou. Ei, vem cá. Professor aqui dá aula, eu sou mister. Eu falei, desculpa aí. Mas o Coroinha era resenha demais, sabe? Que me ajudou muito, sabe? Ele é diferente mesmo? Muito. Essa questão da liderança, dos treinamentos, ele é diferente mesmo? Aqui porque ele é um cara diferenciado, ele é um cara que tem conhecimento, ele é genial na parte de conhecimento técnico, tático, ele é genial. Você conversa com ele assim, uau, ele dá uma aula. E isso é bonito. E depois na parte de gestão de grupo, ele chegou no Flamengo, na minha opinião, sendo muito bom e saiu de lá sendo extraordinário. Então, acho que essa combinação que teve do grupo com ele, com o Jorge Jesus, é o que foi o ápice daquela equipe de 2019. Enfim, então essas paradas estavam muito alinhadas. Aí, pô, chegava lá, beijava, mister, te amo, cara. Pô, e aí, como é que tá a vida aí no Rio de Janeiro? Pô, onde você tá indo comer? Tem um restaurante bom, vão lá com a gente, não sei o quê. Pô, jogador concorrente de posição, Felipe Luiz e René, os caras se abraçando no banco, falando, ô Felipe, cuidado, esse cara corta assim pra dentro, não sei o quê. Ele via isso, ele se emocionava. Que da hora. Outro dia na preleção ele falava, nunca vivi isso na minha vida. Ele falava, de grupo, nunca vi, vocês são leais. Então, assim, era o tipo de situação que comoveu ele. E aí ele falou, pô, cara, esse time aqui... E aí ele ia, entregava mesmo, de corpo e alma, e as coisas faziam sentido. Aí ele dava dura, esculhambava. Já me chamou na sala dele, no primeiro dia, quando eu faltei do treino lá, eu perdi o voo, voltando dos Estados Unidos, me apresentei. No primeiro dia dele, chamou na sala dele, não sabe o que é ser um líder, você não sabe o que é ser um capitão. No primeiro dia, não sabes o que é ser um líder. Não sabes mesmo o que é ser um capitão de uma equipe. Não faz errado, não sabe. Eu falei, misto, mas deu problema. Voltasse 4 dias antes. Não vão dar problema em 4 aviões seguidos. Muito bom. Em um, beleza. Em um, tudo bem. 4. Não vão dar 4 problemas. Tirando toda essa parte, começou a existir o relacionamento humano. Que aí aquele velho rabugento que tinha lá na Europa começou a virar um velho que amava os seus jogadores, cara. Tipo um pai, né? Tipo um pai, cara. Eu lembro bem que eu falei pra ele um dia, primeiros dias, eu falei, ô professor,
Aí ele falou, professor, não, eu sou mister. Aí eu falei, mas você também é um professor. Ele falou, não, professor ensina. Eu falei, mas você veio aqui pra ensinar a gente. Você tá ensinando a gente. Ele falou, pois bem, é verdade. Aí eu falei, aqui no Brasil a gente tem costume de falar professor. Aí eu falei, mas a gente vai te chamar de mister, fica tranquilo. Aí, né, mister. Mas aí começou a gerar relação humana. Cara, quando começou a gerar a relação humana, ambiente foi assim, um ambiente incrível, cara. Nunca vivi um ambiente... Porque começou a gente já se conhecia pelo olhar, né? O Jorge, daquele jeito dele, né? Eu acho que foi o time que mais marcou na carreira dele, porque pela relação que ele teve, não somente pelos títulos, Sim. mas pela relação que ele teve com os jogadores e com a torcida. Lógico que depois, Claro, né, claro. se exportou para a torcida. Mas assim, foi um cara que surpreendeu nessa faceta, porque ele começou a entender que o povo brasileiro, as pessoas do Brasil, os jogadores, ele começou a entender tudo isso que a gente estava falando aqui agora. Que uns vêm de bases diferentes de família, que outros vêm de tal. E ele começou a ver, a entender. E começou a amolecer aquele coração dele de pedra que ele tinha. E, cara, e acabou com aquele Jorge que todo mundo viu. Aquele Jorge se emocionando, chorando. Pô, foi... Então, assim, é um cara que... Até hoje, eu acho que se vê a gente começar a conversar, a gente vai se emocionar, porque foi muito forte, foi um vínculo muito forte. E isso fica eterno, fica eterno. Benfica. Karine, com relação ao treinador Jorge Jesus, ele merece muito mérito. Ele tem muito mérito, né? Ele merece todos os elogios. Por quê? Hoje em dia, muitas pessoas ainda falam que a gente dá muita moral para os treinadores, mas cada vez mais eles são importantes. Antigamente, menos. Antigamente era muito mais gestão de grupo, eu falo muito sobre isso, né? Administrar um elenco de muita personalidade. Mas esse cara aí, o Jorge Jesus, ele chegou e implementou em pouco tempo o que já existe de moderno no futebol, né? Quando a gente fala em recuperação dos jogadores do Flamengo, que ele mantém a mesma equipe, que os jogadores se recuperam rápido pela questão da fisiologia, né, por toda a estrutura, eu vou muito além disso. A questão tática, quando os jogadores têm um entendimento do que eles vão fazer taticamente, dos movimentos que eles vão fazer, das ações que eles têm em campo, eles se desgastam muito menos. O desgaste físico deles é bem menor, o desgaste emocional é bem menor. Com isso, eles estão sempre se recuperando mais rápido para as próximas partidas. O que ele fez com o entendimento de jogo para esses atletas, outro treinador, sinceramente, na época que ele chegou, não faria. Não faria. Muita gente fala assim, qualquer treinador que pegasse esse time ia fazer jogar. Não faria. Com todo respeito, não faria. O que ele implementou foi algo diferente. Ele potencializou o jogo do Gerson, ele potencializou o jogo do Arrascaeta, ele potencializou o jogo do Arão, dentro de uma ideia de jogo que os jogadores entenderam rapidamente. E melhorou o futebol brasileiro. E melhorou, então é todo o mérito. Se ele sair, que não é o caso, né, pelo que a gente viu na reportagem do Globoesporte.com, o parâmetro de treinador para o Flamengo mudou. Os jogadores, eles também não vão aceitar qualquer treinador. A torcida não vai aceitar qualquer treinador, né? E para você implementar o jogo que o Jorge Jesus implementa, é difícil você encontrar no mercado. E o JJ da vida? Você gostava do modelo de jogo dele? Eu gostava dele pra caraca. Eu acho que ele mudou muita coisa aqui. Os meus comentários iniciaram através do modelo dele, cara. Ele causou um impacto no modelo de jogo que o Flamengo amassava os seus adversários. O Flamengo amassava, brincava. O Flamengo brincava de amassar os adversários. O Flamengo, ele tinha uma porcentagem de posse altíssima, não porque ele ficava muito tempo trocando a bola. Porque ele ia lá, finalizava, o adversário recuperava a bola e já recuperava a bola novamente. Ele tinha uma pressão pós-perda sensacional. Você tá com a bola e perde a bola, tem que pressionar o jogador da bola. E todo mundo correr 5, 10 metros pra frente, né? Mas a nossa segurança sempre foi ficar próximo ao nosso gol. É muito mais fácil, a minha última linha defensiva, dar o bote pra frente no cara que tá de costas, do que você descolar, você não pressiona, o time tá desarrumado, aí você pega a tua defesa correndo pra trás. E eu acho que o Jorge Jesus foi o grande cara para iniciar essa pressão pós-perda, um time amassando. Até a gente usar essa questão do amassar foi através do jogo do Jorge Jesus. Ele cobrava isso até nesses jogos. Tudo. Tem um monte de vídeo dele aí, a gente ganhando 5-0, querendo tocar a bola pra frente. Por quê? Porque a gente treinava aqui. Ele falava assim, olha, a gente vai jogar dessa forma. É dessa forma que a gente vai jogar. 1-0, 2-0, 3-0, 1-0 contra, 2-0 contra, 3-0 contra. A gente vai jogar dessa forma.
Não quero saber, a gente vai jogar aqui. O plano pra esse jogo é isso. E a gente tinha que executar até o final. Tanto é que aí viralizou agora dele uma jogada de escanteio que o Lodge não foi, e aí ele vai dar um esporro no E o Lodge. time tava, acho que 3-0. É, pô. Tem no Fenerbahçe também, pô, 4-0, eu vou lá e faço alguma coisa que mal posicionado. Porque assim, ele não cobra a tomada de decisão. Essa é a diferença dele. Ele nunca vai cobrar a sua tomada de decisão. Tipo, se driblou ou não? Se você driblou ou não, se você chutou ou não. Assim, às vezes ele cobra, né? Ele cobrou comigo, mas esse é um papo pra daqui a pouco. Mas, normalmente, 95% das vezes, ele cobra o seu posicionamento porque ele treinou isso. Então, ele tem base pra te cobrar. Sim. Tanto é que a gente... quando a gente fazia um gol, a gente falava assim, caramba... Tipo assim, às vezes o cara deu um passe que a torcida não reparou. Só que o gol só saiu por conta daquele passe. Porque a gente sabe que aquele passe era o que precisava pra desempenhar todo o resto. E às vezes a gente tomava um gol que um cara, tipo, fez ou não marcou, ou não voltou, ou não fechou. E a gente já sabia de quem foi a culpa. Caralho, E aí isso é ia pro vídeo depois e ele não tinha pena. Ia pro vídeo no Na frente geral. Não, no pós-jogo lá, ele botava o videozinho lá, ele botava logo a luzinha no café. Escurecia todo mundo e botava a luzinha no cara. Esquece. O cara ia com a carinha de gol contra aqui, já né? Foi mal. Esquece. Mas você aprendeu muito com o Jorge Jesus. Eu queria Muito. que você falasse o que você aprendeu com ele. Aprendi muito, porque é um cara que, taticamente, ele é muito à frente do tempo dele. Taticamente, deu pra todo mundo ver em 2019 que ele fez aqui com o Flamengo. E é um cara que no treino, eu aprendi isso, que no treino, ele treina o que vai acontecer no jogo. E ele fala pros jogadores realmente o que vai acontecer no jogo. Aqui, ó, tem um jogador com característica tal, que ele faz esse movimento, e é um cara que estuda muito o futebol. É um cara que foi isso que eu aprendi com ele. E fora as outras coisas também, que ele é um cara muito explosivo. Até comigo aconteceu um fato que a gente tá jogando um jogo reduzido. E aí era até o Allan Kardec, atacante, tava também lá no Benfica. Aí eu tiro a bola assim, aí o Allan abre a perna, eu dou um drible no Allan, aí ele, pi. Aí vou falar o palavrão que ele falou. Caralho, pá. Tá já achar que tá aonde? Caralho, tá já achar que tá em Copacabana? Sai do treino agora. Caralho. Eu fiz. O que eu fiz, ele? Sai agora do treino. Eu já tinha feito besteira, né? Falei, vou sair, né? Peguei, saí do treino, fiquei sentado lá do lado de fora. Foda-se, tá já achar que tá aonde? Tá jogar pelada em Copacabana? Beleza, saí, fui pro vestiário. Ele me chamou na sala dele. Miúdo, tá já achar que tá aonde? Vai fazer isso no jogo, caralho. Tu não vai fazer isso no jogo. Por isso que eu te tirei do treino, tu tem que aprender, cara. Tá sempre a brincar. Tá sempre a brincar. Tomei uma dura porque eu dei um drible no jogo, no treino. Não, mas era treino reduzido, não era campo grande. Aí eu dei um drible, né? Aí ele me tirou do treino, cara. Eu falei, você não vai fazer isso no jogo? Não vai fazer isso no jogo, porra. Aí não, mas é verdade, eu não ia fazer aquilo ali dentro da área, dentro do jogo. Mas quando você é novo, você não entende, né? Pô, o cara tá pegando no meu pé, pô, vai não sei o quê. Mas é verdade. Entra naquilo que eu falei. Ele gosta de retratar o treino pro jogo. E por isso que o Flamengo deu muito certo, cara. Deu muito. Eu converso com o Felipe Luiz, conversava com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz falava, porra, tudo que a gente fazia no jogo, ele pedia pra gente fazer no treino. Então acaba que fica no automático, cara. O Flamengo, eu como treinador, foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos. Não só pelos títulos que... É bonito te ouvir falar isso. Que o Flamengo ganhou, apesar de eu ser um treinador que treinei uma das maiores equipas, a maior equipa de Portugal e uma das maiores equipas da Europa, que é o Benfica. Sou o treinador mais titulado, com 10 títulos no Benfica. Nunca ninguém ganhou tantos títulos. Mas a minha passagem no Flamengo, para mim, é histórico, não é? Não só nos títulos que ganhámos e na relação que eu tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipa que nós estivéssemos tão ligados e que eu senti que eles gostavam tanto de mim. Eles tinham frases para mim que eu nunca tinha ouvido, dos meus jogadores dizer que me amavam. Eu nunca tive nenhum jogador que me dissesse que me amava. Eu nunca tive jogadores que me dissessem, mister, se preocupassem comigo, onde é que tu vais jantar? Vai àquele restaurante assim. Que jogadores que se preocupam. Tudo isto penso que foi uma
uma sintonia muito forte que fez aquele Flamengo, talvez a equipa mais forte que eu trabalhei. Aí ele foi, começava com... Pessoal, vocês viram aí o comentário aí dos ex-jogadores aí sobre o Mister. O Diego, quando ele fala, a gente vê assim o amor que ele fala, né, o carinho de como ele fala das coisas que viveu com o Mister no Flamengo, né? Então, assim, para mim, na minha opinião, realmente o Mister foi o maior técnico da história do Flamengo, sem dúvidas, em todos os aspectos, tanto de tático, tanto de títulos, em tão pouco tempo tantos títulos, né? Então, assim, e essa relação dele realmente com a torcida também, com os jogadores como Eric Campos e Gabigol, de amor e paixão que a gente via discutir, e ao mesmo tempo estavam se abraçando. Então, assim, foi uma época, assim, para mim, maravilhosa do Flamengo, eu nunca vou esquecer, e espero de verdade que um dia ele volte, tá? Não para fazer aquilo que ele fez em 2019, que eu acho muito difícil aquilo acontecer de novo, mas não duvido que possa acontecer, porque tem gente que fala, não vai acontecer mais. Por que não? Se o Flamengo está rico, com dinheiro, ele voltando pode contratar quem ele quiser, né? Eu acredito que possa acontecer de novo, sim, tem a chance de acontecer de novo, tá, pessoal? Mas eu quero saber o comentário de vocês, tá? O que vocês acharam aí da relação do Mister com os ex-jogadores, com o Flamengo, não só com o Flamengo, mas com o futebol brasileiro, né? Para quem gosta, porque o Mister realmente ele transformou o futebol brasileiro, né? Ele fez os outros clubes verem o futebol de uma outra maneira tática, né, de jogar. Então é isso, pessoal. Não deixe aí de curtir, tá? De se inscrever no canal, de tocar no sininho para chegar os nossos vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado de estarem até aqui conosco e um abração aí. Saudações rubro-negras.